Estamos de volta e hoje no Viva Melhor o assunto é sobre parto com respeito, o olhar humanizado da enfermagem obstétrica. E para nos esclarecer sobre o tema, nós recebemos o doutor em enfermagem, Diego Matos. E, Diego, tem uma contextualização aqui. Apesar desses avanços nas políticas públicas e dessa crescente mobilização de profissionais e gestantes, o parto humanizado ainda enfrenta grandes desafios no Brasil. A cultura hospitalocêntrica, o excesso de intervenções desnecessárias, a medicalização do nascimento e a resistência de parte dos profissionais de saúde são barreiras que dificultam a implantação de um modelo centrado na mulher. Além disso, muitas gestantes ainda não conhecem seus direitos e acabam passando por experiências marcadas por medo, desinformação e, em alguns casos, pela violência obstétrica. Mudar esse cenário exige não só a formação técnica, mas também a empatia, diálogo e o compromisso com o cuidado verdadeiramente respeitoso. Nesse contexto, doutor Diego, fale pra gente, quais são os principais obstáculos que você ainda enfrenta ao tentar promover uma assistência humanizada? Eu acredito que nós temos hoje uma questão muito forte que é capitalista. Quando você fala do que a gente enfrenta no dia a dia, vou te dar um exemplo de uma coisa que é uma problemática. Os profissionais acabam internando. As mulheres não passam por processo de educação em saúde durante a gestação, então elas não são orientadas de quando elas realmente devem procurar o serviço de saúde. Então, como elas não são orientadas, elas vão para o serviço de saúde muitas vezes desnecessariamente. O serviço de saúde interna essa mulher desnecessariamente. Ela ainda não está em trabalho de parto. Você que tem uma expertise na auditoria me diz, alguém fica muito tempo com uma pessoa usando um leito no hospital? Não, o leito tem que girar. Então a gente tem uma questão capitalista. Então o que vai acontecer? Olha a cascata que vira. A mulher não recebeu educação perinatal no pré-natal, então ela não sabe, ela vai precocemente. O profissional interna ela precocemente, o leito tem que girar no hospital. O que vai acontecer com ela? Vão intervir para o bebê nascer, para o leito girar. E quando a gente está em contextos que a gente chama de extra-hospitalar, partos que não acontecem dentro do hospital, a gente consegue controlar isso um pouco mais. Por quê? Eu consigo trabalhar a educação perinatal, eu consigo preparar ela para o que realmente é parto e ela não está num local que o leito tem que girar. O giro de leito, essa coisa o leito tem que girar, ninguém vai ficar com uma mulher, só para você ter noção, na Inglaterra, uma mulher pare e ela vai embora em 6 horas para casa. Por conta do giro de leito. Uhum. Aí, no Brasil, uma mulher que tem um parto normal fica pelo menos 24 horas no hospital. Então, se ela internar precocemente, eles vão fazer de tudo para ela, no máximo, estourando aí 48 horas. Ninguém vai ficar com ela muito tempo. Então, tem uma cascata de problemas aí que vai fazer com que existam essas intervenções. Então, assim, é muito difícil trabalhar se a gente não começar a trabalhar lá na atenção primária, a educação perinatal, treinar a equipe para realmente seguir os protocolos de internação, de quando realmente essa mulher deve ser internada. E fora isso tudo, a gente precisa trabalhar com essa questão do giro de leito. E não tem como criticar. Ninguém fica muito tempo, essa é a verdade. Tanto a saúde suplementar quanto a saúde pública. Ninguém fica muito tempo com uma pessoa num leito sem o desfecho. Tem que ser resolvido. É a questão da sustentabilidade na saúde, né? Sim. E eu me lembro que uma época a gente fez um trabalho, né, junto à ANS, que é o Parto Adequado, e a gente fez um trabalho com algumas maternidades, as principais maternidades daqui de Goiânia, e o maior problema da alta tardia era a questão do pediatra. Sim. O pediatra, ele demorava, gente, para passar para dar alta para o bebê, e a mãe, gente, ela é o binômio, os doisinhos, né? Então a mãezinha recebia alta às 7 horas da manhã e o bebezinho ia receber alta às 3 horas da tarde. Quando recebia no mesmo dia. Quando recebia no mesmo dia. Então, esse é uma situação do modelo hospitalar que acaba sendo um tiro no pé, né? Sim. Porque da mesma forma que eles têm que rodar o leito e uma questão de sustentabilidade e a paciente indo embora com uma alta segura, né? Totalmente bem indicada e tudo, que não seja uma alta sangrenta, tudo ok. Mas ficar também ocupando um leito, né, desnecessário, você ainda tem a questão dos eventos adversos, né, do risco que a mulher corre, o bebezinho muito corre mais de estar exposta. Muito mais exposta. E você acredita que a gente está evoluindo nesse sentido? Ou você ainda enxerga, assim, nós críticos de retrocesso?
Eu acredito que a gente está evoluindo sim, só que eu tenho cuidado para não ser corporativista, embora eu entenda que a enfermagem obstétrica tem um impacto sim. Só que quando a gente fala de que a gente está evoluindo, eu preciso entender que a gente está evoluindo porque a mulher está tendo mais acesso à informação. Dentro desse acesso à informação, a gente tem aí uma equipe profissional que são os enfermeiros obstetras, que a gente tem conseguido avançar sim. Mas a gente não pode esquecer que está na mulher. A gente está avançando porque ela está tendo mais acesso à informação. E dentro desse acesso à informação, a gente tem a enfermagem obstétrica no pré-natal, enfermagem obstétrica na assistência ao parto, que está contribuindo para essa oferta de informação e de educação em saúde. Faz um diferencial Com ali certeza. forte, né? E como que a gente identifica sinais de violência obstétrica, mesmo em contextos ditos seguros, né? Por exemplo, eu não sou uma enfermeira que tenho expertise em obstetrícia, não sou uma enfermeira obstetra. Como que eu posso? Sou uma enfermeira geral, generalista, estou ali, ou então sou uma enfermeira auditora, estou passando visita ali nos meus clientes e tal. Como é que eu consigo, assim, identificar esses sinais de violência obstétrica sem necessariamente a mulher falar? Porque às vezes a mulher não fala, né, doutor? Às vezes a mulher, por questões, né, pessoais, de personalidade da mulher, ela reprime ali, omite aqueles fatos. Fala alguns sinais assim que a gente pode, para o pessoal que está assistindo a gente, já ficar esperto, né? Equipe multidisciplinar, o próprio médico, porque às vezes a violência não vem do médico, às vezes a violência vem do enfermeiro, às vezes a violência vem da família, do marido, né? Sim. Como? Dá essas dicas aí pra gente. Talvez essa seria a fala mais polêmica que a gente tem hoje, que é o que é realmente uma violência obstétrica. Será que o que é violência obstétrica para Daniele, sendo numa outra mulher, será que seria violência também? Será que dá pra gente colocar numa caixinha e classificar tudo que é violência obstétrica? Ou será que isso muda de pessoa para pessoa? O melhor conceito que a gente vai conseguir ter de violência obstétrica, se humanização do parto é deixar a mulher como protagonista, violência obstétrica é retirar o protagonismo dela. Tudo aquilo que tira o protagonismo dela, você a violentou de alguma forma. Vou te dar um exemplo de uma coisa. Eu pedi consentimento para você? Eu vou fazer um toque vaginal em você, vou te examinar. Ah, mas toque vaginal não é uma violência obstétrica. Eu te pedi. Eu te falei, Daniele, eu preciso fazer um toque vaginal em você. Eu preciso te examinar. Tá tudo bem para você? Você me autoriza? Se eu não te pedir autorização, é uma violência obstétrica. Agora, se você me autorizou, é uma outra coisa. Então, se eu não te pedir autorização, eu te tirei de protagonista. Você não tomou decisão sobre o seu corpo. Então, violência obstétrica vai ser tudo aquilo que te tire do lugar de protagonista. Onde eu decidi por você. Então, se eu decidi por você, eu te tirei de protagonista. E uma coisa interessante é que, Daniele, existem pessoas que elas são violentadas a vida inteira. E que a violência do parto é apenas mais uma violência das tantas que ela recebe na vida. Então, ela nunca vai perceber que aquilo foi uma violência. Então, tem que sempre se ligar. Foi pedido? Foi informado? E nem sempre o consentimento informado tem que ser escrito, tem que ter um documento escrito. Não, verbal. Eu pedi para ela. Daniele, tá tudo ok? Posso examinar você? Daniele, posso ouvir o batimento do seu bebê? Daniele, você quer uma analgesia de parto? Daniele, fulana pode ficar aqui assistindo o seu parto? Daniele, posso te ajudar? Se eu não peço autorização, se eu tiro a autonomia dela, eu fui violento de alguma forma. Por isso que eu falei para você que às vezes a família violenta essa pessoa. Quando a família violenta essa pessoa? Quando a família não te respeita, quando a família não respeita a sua decisão. Se você quer uma cesariana e eu não te respeito na cesariana, eu também pratiquei violência obstétrica. Aí você vai falar assim, mas aí toda mulher que quiser uma cesárea, ela vai fazer, aí a gente tem que trabalhar educação em saúde, para ela entender. Foi aquilo que você falou lá atrás, na atenção primária. Sim, mas ela tem que ser respeitada. Exatamente. Então tudo aquilo que você tire a autonomia dela, tire ela do lugar de decisão, é uma violência obstétrica. E tem algum documentos que seja de cunho do Ministério da Saúde ou literaturas que você recomenda para que as mulheres possam ler para ter mais acesso às informações do que ela tem direito, do que ela não tem direito? Porque às vezes a pessoa não reconhece que está sendo violentada porque ela não tem acesso às informações. Então ela
sabe que ela tinha direito àquilo ali, né? Ela às vezes até tem um sentimento de desconforto e tudo, mas ela não consegue interpretar que aquilo ali está sendo uma violação. Quais são os documentos assim que você indicaria para que as mulheres dessem uma olhada, dessem uma lida, para melhorar ali as informações dela? Vou te falar de um documento bem básico, caderneta da gestante. Pegue a caderneta da gestante, mulheres, pessoas que gestam. Pegue a caderneta da gestante, aquela que você utiliza no pré-natal. Leia uma folha a cada dia. Vocês vão ver que lá vai falar sobre você construir o plano de parto. O plano de parto nada mais é, Daniele, que uma carta aberta, onde ela vai dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Uma carta aberta do que ela deseja no processo de parto dela. Então, lá diz como escreve, lá diz quais são os direitos dela, a tomada de decisão. Então, tudo que ela pode escolher, decidir. Caderneta da gestante. A linguagem é uma linguagem muito fácil de compreensão, não é uma linguagem técnica, e cada dia vai ler um pouquinho, vai lendo um pouquinho, vai falar sobre alimentação, sobre as posições que ela pode adotar no parto, o que é melhor durante o trabalho de parto. E ali tem uma oferta de educação e saúde com um texto muito simples. Bacana. Super dica, viu, gente? Caderneta da gestante. Leia uma paginazinha por dia. Sim. E aí você vai aumentando aí seu grau de informações. Mas, Diego, me conta uma coisa. Com essa sua vasta experiência, certamente você possui alguns casos marcantes em relação aos partos que você já acompanhou. Então, compartilhe aí um caso que tenha te marcado, assim, como profissional. Eu acredito que parece meio estranho, mas um dos partos que mais me marcou na vida foi um parto de um casal que eu já tinha acompanhado o nascimento de... eles tiveram um filho comigo, que nasceu tudo ok, e o segundo bebê que eles iam ter comigo, o bebê foi a óbito, próximo ao nascimento. Aí você fala, nossa, o que mais te marcou foi o parto que o bebê foi a óbito, porque eu entendi que a minha função não era só no nascimento do bebê vivo, mas que o meu trabalho também poderia ser realizado com aquele bebê que não viria mais ao mundo em vida. Perfeito. Então eu entendi que o meu trabalho não é só a vida, mas a morte também. Então eu pude acompanhá-los, eu pude estar com eles, inclusive fiquei no celular o tempo inteirinho com eles até que tudo terminasse. Então esse parto me marcou muito. E o segundo parto, você me pediu eu preciso falar de dois, porque eu falei de óbito e nem tudo na vida é só alegria, mas o segundo parto que me marcou muito foi um parto que teve uma experiência espiritual muito forte no nascimento. Parto também é espiritual. E esse casal foi tomado de uma força, de uma energia espiritual muito linda durante o nascimento, e aquilo me marcou toda a manifestação espiritual que eu vi no parto. E era muito genuíno, era muito lindo, então aquilo me marcou muito. Então eu defendo que parto é fisiológico, sexual, espiritual, social, cultural, tem muita coisa envolvida. E eu já tinha visto tudo, menos a manifestação espiritual. E eu achei muito lindo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Depois eu fiquei dias processando tudo que eu tinha visto, tamanha energia espiritual que eu vi no nascimento. Então eu passei a repensar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente prejudica no nascimento dessa pessoa. Entender que o parto é o nascimento a passagem daquela pessoa pela terra, é um portal que se abre para aquela pessoa vir à terra. Então tem muita coisa envolvida. Então, esse parto que teve uma manifestação espiritual me marcou muito. Eu tive 2 partos, né? Eles não foram no modelo humanizado, mas foram humanos, né? Foram partos, apesar de ser cesariana e tudo, dentro do hospital, mas foi bastante humano, assim, todos os profissionais envolvidos e tudo. E eu acredito, sim, que todos os campos do universo se abram durante um parto, porque é uma sensação, mãezinhas que estão aí, né, que já pariram, ou pessoas que já tiveram a experiência do parto, eu acho que todos os campos, energéticos, cibernéticos, de Nárnia, tudo se abre, porque é uma sensação que não dá para explicar. Você pergunta para mim, como é que foi essa sensação da formatura? Eu te explico. Como é que foi a sensação de você casar? Eu te explico. Como é que foi a sensação de terminar seu doutorado? Eu te explico. Como que foi a sensação de você parir? Não sei te explicar. Não sei te explicar.
né? E eu acredito sim que você... Talvez é porque não tem explicação Eu mesmo, acho que né? não tem. Eu acho que talvez no juízo final lá, Deus fale pra gente, é isso. Mas até aqui, réis mortais não tem como. Sim. Então eu acredito nessa troca mesmo. E falando nessa vibe aí, o que mais te emociona no momento dos partos? O que você fala assim, gente, toda vez que eu vou fazer um parto, isso aqui me emociona. É fisiologia, Daniele. Olha só que doido. Vou contar rapidinho, vou resumir isso. Quando o bebê tá dentro do útero, o pulmão dele é cheio de líquido. E esse líquido, uma parte dele é drenado na saída. Na hora que o corpo dele passa na vagina, a vagina pega no tórax e faz uma compressão. Para ajudar. Para drenar. Na hora que porque aí, quando o corpo dele sai todo para fora, o pulmão tem que estar vazio com uma pressão negativa. Porque ele suga o ar todinho para dentro dos pulmões, essa pressão negativa. Aí, quando a cabeça dele sai e o tórax fica na vagina, a vagina faz assim no tórax. E quando a vagina faz isso no tórax, você olha na narina do bebê e tá espirrando líquido, saindo líquido. Gente! Eu pego no parto, eu procuro uma posição pra eu poder ver. Eu choro assistindo. Eu choro, eu fico olhando. Aí eu fico assim, gente, tá drenando. Aí é quando esse pulmão põe pra fora todo o líquido que tinha dentro dele. Aí na hora que o corpo termina de sair, por conta da pressão negativa que fica ali dentro, faz um vácuo dentro do pulmão, o pulmão dele vai buscar o ar. Aí é quando o pulmão começa a expandir e esse bebê chora. Aquilo dali me marca, porque eu fico, caramba, isso tudo Como é que pode ser tão perfeito, na né? fisiologia, é perfeito. É natural, né? É natural. É lindo, eu fico encantado com isso. Que bacana. E assim, conta pra gente sobre os seus projetos na enfermagem obstétrica aqui em Goiás, no Brasil, porque eu sei que você não é restrito só a Goiás, né? Você tá rodando o Brasil aí. Pra gente que tá te assistindo aqui, conta pra gente quais são os seus projetos aí, em andamento, concluído, o que você vai fazer, enfim. Bom, aposentadoria, tô brincando. Não, mentira. Não, nunca. Aposentadoria. Eu estou entrando num projeto agora, que é um projeto junto ao Ministério da Saúde, para a formação de mais enfermeiros obstetras para o estado de Goiás. O estado de Goiás hoje é um estado que tem uma alta taxa de morte materna, por conta da alta taxa de cesariana e um pré-natal ainda deficiente. Então, o estado de Goiás faz parte das áreas prioritárias do Ministério. Então, eu estou entrando num projeto para a formação de novos enfermeiros obstetras. Esse é um projeto profissional. E eu tenho um projeto pessoal que eu estou construindo, que eu quero desenvolver algum tipo de ação social para aquelas pessoas que muitas vezes não têm condição financeira de serem atendidas por mim. Então, eu quero trabalhar principalmente nesse projeto com as mulheres pretas, que hoje são as mais violentadas e são as que mais morrem. Vulneráveis demais, Sim. né? Então, eu ainda estou desenhando a ideia, comecei a escrever um pouco, mas é porque eu acho que profissionalmente eu já fiz muito do que eu queria. E hoje eu gostaria de desenvolver algo que fosse social para ajudar realmente a população, ajudar a sociedade. Tudo que você conquistou profissionalmente, agora aplicar na Eu parte social. Eu sinto falta desse trabalho, de desenvolver um trabalho social. Ai, gente, porque enfermeiro é isso, gente. A gente é assim, né? Não a gente adianta, pergunta, né? Você trabalha pelo quê? Eu trabalho pelo propósito. E né? Lógico que o financeiro, ele é necessário, ele é uma consequência, inclusive, mas assim, o que movimenta, o que faz nossa bomba lá, né? Bombear nosso coração. Fazer diferença na vida das pessoas. Fazer diferença na vida das pessoas. Conte comigo, viu? Conte comigo, com os alunos e tudo mais. E qual que é o conselho que você daria às gestantes que sonham com um parto respeitoso, mas têm medo? Medo faz parte do processo de parto. Medo é saudável, sentir medo é saudável. Agora, nunca deixe o medo te paralisar de viver uma experiência. Quando a gente fala de medo, de que forma a gente pode vencer o medo? Informação. Como eu falei de usar a caderneta da gestante, hoje todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo tem acesso ao Instagram. Procure informações de qualidade, assista vídeos de qualidade, procure vídeos, consumir conteúdo de pessoas que tiveram boas experiências de parto.
Evite assistir materiais de pessoas que tiveram experiências ruins. Então, busque experiências saudáveis, busque conhecimento, busque assistir filmes, assistir conteúdos de pessoas que tiveram boas experiências. O medo faz parte. Agora, o medo não pode paralisar. Eu falo que eu adoro quem tem medo. Quem tem medo, normalmente, acha que o parto é uma coisa de outro mundo. Então você vai pensando que é o maior gigante. E na hora que você vai viver, não é tanto quanto você pensou. Eu não gosto de quem é muito corajoso. Quem é muito corajoso vai pro parto achando que vai ser moleza. É nada, né? E às vezes ele se assusta. Então eu gosto de gente medrosa, é saudável, e superar o medo é mais saudável ainda. Então, buscar informação, principalmente informação de qualidade. Busque experiência de pessoas que tiveram medo e venceram o medo e trazer isso tudo para dentro de si. E com isso eu não tenho dúvida de que você que está assistindo a gente vai ter uma experiência positiva, maravilhosa no trabalho de parto. Verdade, informação é tudo, né? Informações verídicas. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, Sim. Informações que às vezes não são tão confiáveis. Então, informações, busque sempre o profissional de referência, né? Hoje a gente tem páginas, rede social, então fica mais fácil até de entrar em contato com os profissionais, né? Enfim, via rede social. E leia, né? Busque informações, é tudo. E que mensagem que você deixaria para os profissionais de saúde sobre a importância de humanizar o nascimento? Eu vou usar uma frasezinha clichê, que é de um obstetra francês chamado Michel Audin. Ele diz que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Então, se nós profissionais queremos viver numa sociedade melhor, é preciso diminuir as violências no processo de nascimento. Se nós queremos uma sociedade com menos doença, precisamos melhorar, cuidar para que os nossos bebês se contaminem na microbiota vaginal, para que eles nasçam com mais imunidade, para que a gente tenha crianças mais saudáveis, com menos doenças respiratórias, com menos esse tanto de doença que a gente tem no mundo. Então, se a gente quer mudar o mundo em que nós vivemos, principalmente para a construção das nossas famílias, você que é profissional, é preciso mudar a forma de nascer. É preciso que a gente construa uma sociedade com nascimentos mais saudáveis, com nascimentos mais prazerosos, para que a gente viva num mundo melhor. O começo é um bom começo, né? Com certeza. Começar pelo começo é uma boa coisa. Certeza. Então, começar melhorando já esse processo de nascimento já é excepcional, né? Diego, infelizmente, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de te agradecer imensamente. A sua presença aqui enriqueceu demais o nosso programa, seus esclarecimentos sobre o assunto. E caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou que queira te encontrar, aí como é que a gente faz para te encontrar na rede social? Deixa suas redes sociais aqui pra gente. O meu Instagram, ele é @Diego V Matos com 2 T's. Esse é meu Instagram pessoal. E o Instagram da minha equipe de atendimento ao parto é @Renacer_LTDA, de limitada. Então, o meu Instagram pessoal eu produzo muito conteúdo para profissionais. E no Instagram da minha equipe, da Renacer, eu produzo mais conteúdo voltado para as pessoas, para a população geral. Muito bacana. E pode mandar mensagem lá para ele, porque ele responde, viu, gente? Respondo. Bom, nós encerramos essa entrevista com o coração tocado pelas palavras e vivências compartilhadas pelo Dr. Diego. E fica a reflexão de que o parto humanizado ele vai além de técnicas ou protocolos. É um compromisso com o respeito, a escuta, a dignidade da mulher e um dos momentos mais intensos de sua vida. Que possamos, como profissionais e como sociedade, fortalecer cada vez mais esse olhar sensível e empático, onde a ciência caminha de mãos dadas com o cuidado humano. Porque, no fim, nascer com respeito é um direito e cuidar com humanidade é um dever. Muito obrigada pela companhia de hoje. Espero vocês na próxima terça-feira aqui na TV Alegria para mais um debate e dicas para fazermos da sua vida uma vida melhor. Tenhamos todos uma excelente noite e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!